Como nem sempre fazer a coisa certa vai trazer um fruto positivo para o mundo e para você. Hoje eu irei falar do anime que toca nessa ferida, que mostra um ponto que eu acho interessante, que é uma pessoa extremamente ética, no caso um médico, toma uma decisão que pode dizer assim que estava custando a vida de duas pessoas. Por ele ser um médico, um médico daquele nível top e tudo mais, ele consegue fazer cirurgias na parte do cérebro e consegue, na maioria dos casos, trazer a pessoa de volta à vida. Tipo, em casos em que a pessoa está literalmente entre a vida e a morte, ele consegue salvar ela. E nisso, na história, ele logo nos primeiros episódios, ele é colocado num dilema moral, que é, ele tem duas opções, que é basicamente entre salvar a vida de um político e tudo mais, que é um político corrupto e tudo mais, que tem um certo negociação por baixo do hospital e que seus superiores estão basicamente querendo que ele sobreviva. Pode dizer assim, que ele dê prioridade em fazer a cirurgia desse. E o outro lado, ele tem basicamente um garoto que, pelo que eu me lembro na história, pois eu eu lembro dessa história há muito tempo, ele tem do outro lado um garoto que levou uma bala bem no crânio. O anime ao qual eu estou falando é Monster. Que mostra que logo nesse caso você acha que ele vai tomar o que chamamos de. Ele vai tomar a decisão que mais envolve financeiramente, que ele basicamente superior deu para ele. Mas não. Ao contrário disso, ele tem essas duas opções de salvar a vida: ou do político corrupto, que na minha visão é o errado, e basicamente o garoto. Um garoto que basicamente foi azarado. Ele, pelo menos, ele não conhece o passado desse garoto e levou um tiro na cabeça. E nisso, o anime já te coloca nessa situação, te pode dizer assim, essa situação que é tensa. Se você for tentar interpretar a obra, se colocando no lugar da pessoa, como se você fosse o médico naquele lugar. Aí você teria que tomar essa decisão. A decisão mais, eu chamo de, pode dizer assim, eticamente correto, seria o quê? Na minha opinião, salvar basicamente a criança. Pois a criança, ela pode crescer, logicamente, ela tem a chance maior de fazer o bem a mais pessoas. Já um político corrupto, se ele se manter vivo, a grande chance dele fazer o quê? Ele trazer mais mal e dano às outras pessoas. Nisso, você acha que ele, tipo assim, ele vai escolher, tipo, escolher literalmente e salvar a criança, que é o que ele faz. Só que no futuro prova-se que a escolha dele não foi a certa. E paradigma que você literalmente acha que só por ele ter escolhido e tudo mais a criança, ela seria a opção mais, pode dizer assim, levando em consideração o mundo, mais benéfico. Mas não. Nananina não. Tanto não é que essa pessoa cresce e depois que ela cresce, essa pessoa que ele salvou, o Dr. Tema, ele descobre que essa pessoa é um psicopata. E não só que é um psicopata, mas sim é um psicopata que tem meio que um sadismo de matar as pessoas e meio que provocar ele. E nisso ele deixa seu cargo de salvar as pessoas e ao longo da trajetória de ser um grande médico, quando ele tem esse baque de que a sua escolha no passado, que ele achou que seria o mais coerente, na verdade foi o pior. Ele viu que, ele pode dizer assim, que ele meio que, na minha visão, ele meio que, abre aspas, se arrependeu. É claro, estou tendo uma visão simplória dessa obra, porque eu vejo que essa obra tem uma profundidade maior e tem várias nuances que, infelizmente, por eu ser um leigo, eu não consegui acompanhar o anime todo. Sinceramente, a história é muito longa. Eu falo que esse, na minha visão, foi um dos maiores erros para mim. Que eu acho que se eu tivesse tido mais paciência de acompanhar a história, eu poderia ter
vê-se um desfecho melhor, pois ao longo da trajetória a gente vê que ele, literalmente, não só por ele ser um psicopata e eliminar várias outras pessoas, ele faz, como pode dizer, um certo sadismo para atrair o Dr. Tema a persegui-lo. Tanto que o Dr. Tema começa uma saga de perseguição. Ele larga de ser médico, começa a aprender a usar a arma de fogo para poder tentar eliminar ele, para no seu objetivo é evitar que ele faça mais vítimas ao longo do caminho, e nisso começa essa saga. Pode dizer assim, o anime todo se resume ao Dr. Tema tentando encontrar meios de eliminá-lo. Tipo assim, e arrumar um meio de pará-lo, pois ele vai continuando fazendo coisas horríveis, destroçando pessoas, enganando pessoas para depois eliminar, e a lista continua. Infelizmente, na minha opinião, eu não consegui assistir esse anime todo, então não posso dar muitos detalhes. Mas o drama psicológico é interessante, pois nem sempre essa obra tem esse questionamento, que é nem sempre porque você fez uma decisão que para a maioria ou até mesmo para você na hora pensa que é o mais coerente, a coisa mais, pode dizer, certa, quando você tem essa decisão difícil na mão, que é entre, se só tem duas opções, ou você salva uma vida ou outra. Nem sempre, por você, tipo assim, deixar de salvar a vida de um corrupto ou de uma pessoa que é extremamente não presta, às vezes essa pessoa que não presta, talvez, quem saiba, traga menos dolo e menos tristeza às outras pessoas ao redor do mundo do que uma pessoa desconhecida, no caso, uma criança, pois criança normalmente costuma ser uma caixa de surpresa. Então, nem sempre aquilo que você projeta pode ser que aconteça. Ou ela pode tanto ser, como pode dizer, quando crescer, uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Nesse caso, ele pensou que seria para o lado de uma pessoa boa, mas não. Ele se arredondou completamente e voltou-se a sua vida toda em busca de eliminar um grande mal. Que algum dia no seu passado, se ele não tivesse, abre aspas, salvado a vida dele, quando ele era apenas uma criança, esse mal não teria sido alastrado. No caso, a sua decisão trouxe de forma indireta, sem ele querer, o sofrimento de várias pessoas. E nisso ele tem muito essa carga emocional do drama de será que se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria isso? Eu talvez cumpriria as ordens do meu superior e salvaria esse político corrupto? Ou ainda, mesmo assim, salvaria a mente dessa criança e tentaria de algum outro método impedir com que ele se torne esse psicopata, genocida e assassino? Já que talvez por ser um psicopata ele literalmente não teria como mudar isso, mas talvez impedir com que ele se tornasse um assassino. Quem sabe? Esse é um dos mistérios da trama que vai fazer você questionar suas decisões, pois nem tudo que parece realmente uma decisão ruim, talvez ela não seja algo ruim. Talvez agora para você, ou talvez alguma coisa que você está deixando de fazer agora para você é ruim, mas quando no futuro talvez seja tanto boa para você quanto para outras pessoas. Pois na vida é uma caixa de surpresa. E como no mundo, nem tudo que parece ser algo bom realmente é. Às vezes as coisas podem te decepcionar e fazer você chorar. E desejar uma vingança contínua até eliminar o mal que talvez ameace a terra, ou quem sabe, só apenas ameace algumas famílias, que leve a dor e a tristeza na face de um sorriso sádico.
Pois esse vilão literalmente tem um sorriso muito sádico. Quando você vê a imagem dele aqui, tenso. Tanto que sempre quando vai aparecer, tem até umas HQ dos outros canais que quando faz, tipo assim, quer fazer um psicopata, coloca ele. Pois ele de fato é tenebroso. Ele parece inicialmente uma pessoa de boa, mas quando na verdade ele tem certos interesses obscuros. A mente dele não é uma mente do bem. É uma mente voltada ao mal, a trazer o mal e a tristeza aos outros. Infelizmente, nesse mundo, tem esse tipo de pessoas que se escondem através de sorrisos falsos, quando na verdade por dentro são monstros que querem apenas a destruição e levar a tristeza a milhões. É tenso, mas é uma mensagem também que esse anime traz. Espero, é claro, que você tenha assistido o vídeo até aqui e tenha compreendido, apesar do meu jeito de falar, o que eu quis a mensagem que eu quis passar e que esse anime te questionar, que é tanto que a maior parte desse vídeo foi mais com relação ao início da obra, que te questionasse as suas decisões que você acha que agora seja ruim para ti ou para outros, realmente é ruim. Ou talvez elas sejam boas. Mas, como tudo na vida, você vai ter que decidir se vai querer se arriscar ou não. Pô, esses são os grandes dilemas. E aprender a viver com o resultado. Seja ele positivo ou seja ele negativo para todos. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E também, se vocês gostam de animes mais reflexivos, acompanhe também a série aqui. Esse, infelizmente, eu não me lembro muito dos detalhes, mas recomendo muito. Apesar de não ter assistido muito, ou se vocês não tiverem muita paciência para assistir o Monster, que talvez eu acho que por esse ser um anime antigo ele deve ter alguns filler dentro da história, você pode, quem sabe, também ler o mangá que saiu do Monster. Mano, eu vi os caras que tem a coleção dele. Ô, mangá gigante! Mas a história é bem produzida. Isso eu não posso negar. Eu não tive a paciência para acompanhar toda, mas eu percebo que essa sim é uma obra que merece uma atenção a mais. E nos vemos até a próxima.